Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Anderson Dino e vou falar com vocês sobre o diagrama de fases. O que é o diagrama de fases? O diagrama de fases é o nome do gráfico que contém simultaneamente as curvas da variação das temperaturas de ebulição, solidificação e de sublimação de determinada substância química em função da pressão de vapor. Legal? Então, para vocês conseguirem entender, vou fazer aqui o diagrama de fases do dióxido de carbono. O diagrama de fases do dióxido de carbono ele vai ter dois eixos. Então, tem o eixo da pressão em atmosferas e temperatura em graus Celsius. E nesse diagrama ele começa com a curva que eu vou colocar na cor preta. Essa curva da cor preta, ela sobe com a pressão e a temperatura, e ela vai chegar então num ponto. E nesse ponto, esse gráfico vai dividir em dois. Aí eu fiz aqui uma linha vermelha e uma linha roxa. O que vai acontecer? Aí esse ponto do encontro das três curvas, eu vou chamar de ponto triplo. O que é o ponto triplo do dióxido de carbono? O ponto triplo acontece com a pressão de 5 atmosferas e temperatura de 56 graus Celsius negativos. E tem esse ponto que, se estiver nessa pressão e nessa temperatura, a gente vai ter ao mesmo tempo três estados físicos: sólido, líquido e vapor. No caso, gelo seco, dióxido de carbono líquido e dióxido de carbono na forma de vapor. Tá bom? Então, o que seria o ponto triplo? O ponto triplo é um ponto que, se você estiver abaixo dele, no caso da linha preta, você vai ter a sublimação e ressublimação. Então, se eu passar o CO2 pela linha preta, no diagrama, uma pressão abaixo de 5 atm, você vai ter então a sublimação e a ressublimação com aumento da temperatura. A curva vermelha é a curva da solidificação. Então, o que significa que acima de 5 atmosferas, o CO2 sólido fica CO2 líquido e o CO2 líquido vira CO2 sólido. E a linha roxa é a curva da ebulição. Significa isso que também acima de 5 atmosferas, o CO2 líquido, ao aquecer, você pode passar para o estado de vapor. Tudo bem? Exemplo, eu tenho aqui a pressão ao nível do mar, que é 1 atm. Está fora de escala o gráfico, mas só para conseguir ver de um jeito didático. Ao nível do mar, na pressão de 1 atmosfera, você vai encontrar o diagrama de fases aonde? Na curva da sublimação. Então, o que significa isso? Que nesse ponto, que é o nível do mar, que é 1 atmosfera, ou pressão normal, a gente vai ter a temperatura de menos 78 graus Celsius. O que é isso? É a temperatura que o CO2 sublima, ou seja, o gelo seco vira vapor de dióxido de carbono, tá bom? Então, se perguntar para vocês no vestibular, por que o CO2 sublima? O CO2 sublima porque nas condições ambiente que nós encontramos no diagrama de fases está abaixo do ponto triplo. Essa é a explicação. Continuando, na curva da ebulição, ele vai atingir um ponto máximo na minha curva, e esse ponto máximo vai ser chamado de ponto crítico. Ponto crítico é um ponto onde você tem uma temperatura crítica e uma pressão crítica. A temperatura crítica, no caso, é 31 graus Celsius e a pressão crítica é 73 graus Celsius. O que acontece a partir desse ponto? Significa que, acima dessa pressão e dessa temperatura, você vai ter um quarto estado físico chamado CO2 supercrítico. O que é o CO2 supercrítico? É um estado físico que é intermediário do líquido e do gás. Então é um estado físico diferente entre o líquido e o gás, onde o material tem propriedades intermediárias de líquido e gás. Por exemplo, ele tem capacidade de solubilidade, como os líquidos, e tem a capacidade da efusão, que é a passagem das moléculas por pequenos orifícios, como os gases. E na temperatura aqui de 31 graus Celsius e abaixo da pressão crítica, você vai ter o CO2 gasoso. Olha que interessante. A gente só vai ter gás carbônico ou dióxido de carbono gasoso se a temperatura for acima de 31 graus Celsius e a pressão for abaixo de 33 atmosferas. Tá, Dino, para que eu vou usar, por exemplo, CO2 supercrítico? Uma aplicação hoje que a gente usa é na lavagem a seco ecológica. Antigamente o pessoal usava solventes orgânicos e hoje você pode usar o quê? Pode usar o CO2, que é um gás que não é tóxico, como fluido supercrítico. Você pega o CO2, aumenta muito a pressão até virar fluido supercrítico. E lembrando que o fluido supercrítico ele vai ter propriedade dos líquidos, que é o quê? De solubilizar, no caso os compostos apolares, da sujeira da roupa, e também a propriedade da efusão, ou seja, passar por pequenos furos no caso do tecido. O tecido são vários furinhos pequenininhos, então o CO2 consegue penetrar no tecido e fazer a limpeza a seco sem utilizar água. Onde mais você encontra o CO2 na natureza? No sistema solar, você vai encontrar o CO2, por exemplo, na superfície do planeta Vênus.
A superfície do planeta Vênus tem uma pressão por volta de 100 atmosferas. É 100 vezes maior que a pressão aqui ao nível do mar. E como está acima da pressão crítica de 73 graus Celsius e a temperatura da superfície de Vênus também é acima de 31 graus Celsius, no Equador chega a mais de 400, então você tem na superfície o que? O CO2 supercrítico. Se você tiver curiosidade, procure depois imagens de sondas que pousaram, uma sonda Venera, que pousou na superfície de Marte, e as imagens antes da sonda ser destruída com o CO2 supercrítico. Ele é muito, solubiliza muito fácil os materiais. Então, o diagrama de fase, o que eu tenho? Eu tenho 5 estados físicos diferentes, no caso do CO2. Eu tenho sólido, líquido, vapor, gasoso e fluido supercrítico. O que é o ponto triplo? É o ponto onde coexiste ao mesmo tempo sólido, líquido e vapor. Abaixo do ponto triplo eu tenho a sublimação e ressublimação. Acima do ponto triplo eu tenho a fusão e solidificação, ebulição e condensação. E o que é o ponto crítico? É o ponto do qual, acima desta pressão crítica e da temperatura crítica, tem o fluido supercrítico. Abaixo da pressão crítica, mas acima da temperatura crítica, eu tenho estado gasoso. Então, que interessante, ó. Você pode falar assim, então, Dino, quando a gente expira gás carbônico, tá certo? Tá certo. O CO2, quando sai do nosso corpo, ele sai por volta de uma temperatura de 36 graus Celsius, que é uma temperatura acima da temperatura crítica. Mas, se o ambiente não estiver acima de 31 graus Celsius, o CO2 vai estar no estado de vapor. Então, qual a diferença de vapor e o gás? O gás ele é mais quente, tem uma temperatura maior que o vapor. Outra diferença é que o vapor, se você pressurizar, aumentar a pressão, ou ele fica líquido ou ele fica sólido. Já o gás, se você aumentar a pressão, ele vira fluido supercrítico. Então o gás ele não pode ser liquefeito por aumento de pressão. O vapor ele pode ser liquefeito por aumento de pressão. Tá bom? Então essas são as diferenças de vapor e gás. Galera, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui seu joinha, compartilhe os vídeos, bons estudos e até mais!